Bom, e por fim chegamos aí praticamente no final aí do projeto, onde a gente precisa pensar na autenticação e na autorização, e como eu havia comentado lá no início do projeto, o fato da gente não estar inicialmente pensando, implementando a autenticação e autorização não faz com que a gente, o que tenha desenvolvido até agora, sofra grandes alterações, tá? Vamos lá. Ao contrário, facilita, porque o fato de não ter você consegue testar com mais agilidade, uma vez que você só está testando a funcionalidade, as regras de negócio e não necessariamente ainda a questão de autenticação e autorização, tem que ficar se preocupando, tá? Então, primeira coisa, primeiro fato, a diferença entre autenticação e autorização. Eu, não é uma aula de autenticação, não é uma aula de autorização, é um compilado, tá, de informações aí para vocês irem pesquisando e irem indo mais a fundo. Basicamente, o processo então de autenticação é a verificação das credenciais. Então, eu vou passar lá, por exemplo, no caso aqui do Django, o username e o password, e ele vai verificar se está correto, tá? A autorização basicamente vai permitir com que, uma vez que eu já fiz a minha autenticação e foi me dado algo, um código, por exemplo, que comprova que sou eu, através desse código eu vou navegando na minha aplicação e a aplicação vai delegando para mim o que eu tenho acesso ao que, tá? E existem N maneiras da gente fazer esse processo, tanto de autenticação quanto de autorização. O que a gente tem que entender é que o processo de autenticação já vem também embutido no próprio Django. Tá? Então, quando a gente faz lá o loga no admin, né, do Django, a gente está fazendo também uma autenticação. Mas quando a gente está falando aqui em uma API, a gente, além da autenticação e tudo mais, tem que caminhar de mãos dadas aí com a autorização e a forma como que a gente vai fazer essa autorização. Tem N maneiras de ser feita. Aqui, que é uma das mais usuais, mais recentes, assim, mais difundidas, é o JWT, tá? Que é o famoso JWT, que é o JSON Web Token, onde basicamente a gente vai receber um token e poder usar ele, tá? Então, aqui tem um fluxo que eu peguei na internet mesmo, onde eu tenho aqui um usuário, ele está acessando, por exemplo, a tela ali, pode ser até o front-end, enfim. Ele faz ali, ele preenche lá, por exemplo, um formulário de login, né? E aí ele faz a requisição de login. Nesse momento, na etapa 1, está trafegando a senha dele. Quando chegar lá no back-end, o back-end vai fazer o processo de autenticação e verificar se tá ok o username e o password. Se está ok, legal, então ele vai criar baseado numa chave secreta que só o back-end tem, tá? Uh, ele vai criar uma estrutura de dados que é o JWT, um token, tá? Essa estrutura de dados que foi criada no lado do back-end, ela está encriptando informações adicionais e informações básicas que diz que você é você, ou seja, que quem logou é, sei lá, o fulano de tal. Beleza, e ele pertence a tais grupos, enfim, tá? O ID dele é esse, assim por diante. E aí o back-end vai retornar para quem chamou, que poderia ser tanto um front-end com uma página de login, ou poderia ser um outro microserviço, enfim. Ele vai retornar ali um token. E esse token, a partir daí, vai ser usado, ou seja, perceba que esse token retornou para quem chamou o processo inteiro. E o cliente, que é o user, né, usando aqui o client, vai em cada passo que ele vai navegando na aplicação, ele vai retornar o código que recebeu e que vai ser decodificado de novo no lado do back-end para dizer, ó, não, tá certo, esse é o user fulano de tal e ele tem acesso sim a essa parte aqui que está requisitando e assim por diante. Então, de uma forma muito simples, o fluxo é esse.
Pontos importantes. O JWT aqui, a ideia dele é justamente ser stateless, ou seja, ele não vai guardar o estado do que o cliente aqui está fazendo, tá? Do user no token. Então, ele é totalmente stateless, o que faz com que a gente também não consiga fazer um, um logout no lado do back-end, tá? Pelo que eu tenho de conhecimento, a gente sabe que cada hora surgem novas opções e tecnologias, mas o que eu tenho de conhecimento é que não dá para mim fazer esse logout no lado do back-end porque ele é stateless. Ele não guarda essa informação, ele não vai guardar esse token, então não tem como eu destruir esse token no lado do back-end. O que vai acontecer é que eu vou ter, se eu quiser fazer o logout, basta o cliente, ou no caso mais especificamente o front-end aqui, apagar esse token, e aí, a partir daí as minhas requests não vão ter mais esse token, ou até mesmo naturalmente por padrão ele já vai expirar, porque ele esse token tem um código de expiração, um tempo de expiração, e aí eu tenho que fazer o login de novo, tá? Então o fluxo básico é esse. Mais uma informação essencial quando a gente fala em JWT, ele é dividido em duas partes. O token, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui já um que eu gerei no momento em que eu tinha feito os testes. Aqui, ó. Ele é composto por duas partes, um token de refresh e access. O token de access, como o próprio nome diz, é o token de acesso, ou seja, é o token que aqui neste fluxo, no item 4, é o token que toda hora vai ser devolvido para o back-end em cada passo. Então, vou dar um exemplo muito claro. Fez a autenticação. Aí, esse user ele está querendo comprar uma viagem, né? Cadastrar uma reserva. Então, ele vai enviar o token de acesso, tá? Para o back-end, o back-end vai dizer se ele tem acesso ou não. Ou então esse usuário ele quer alterar, né? Ele quer alterar uma informação de cadastro dele, ou ele quer alterar o método de pagamento, enfim. Então ele vai trafegar esse token de acesso, que é o token para ele fazer o acesso aos recursos. Porém, a ideia de ter dois é o seguinte: o token de acesso ele tem uma validade mais curta. Vamos, em termos práticos, colocar, por exemplo, que o tempo de acesso dele é 1 minuto. Passou 1 minuto, esse token, se ele for utilizado nas requisições, ou seja, o cliente, agora eu quero consultar todas as minhas reservas, o histórico de reservas, e esse token de acesso expirou, ele não vai conseguir acessar. Porém, então ele tem que fazer o login a cada 1 minuto, né, supondo aqui que o tempo de expiração de acesso é 1 minuto. Não, ele não vai precisar fazer um login de novo. Aí é onde entra o token refresh. O token refresh faz o seguinte: uma vez quando o token de acesso já não é mais válido ou está prestes a expirar, você pega e manda o refresh para o back-end como se você estivesse falando assim: olha, esse é o meu código para me obter um novo código de acesso. E aí ele retorna. Então, a partir do token, que é o código de atualização, ele obtém um novo código de acesso. E aí esse novo código de acesso volta a valer por mais, no exemplo que eu falei, por mais 1 minuto, né? Mas são valores exemplo. Isso para sempre? Não. O token de refresh também tem um tempo de atualização. Então, de máximo ali de expiração. Então, quando, exemplo, a cada 1 minuto é o token de acesso e um outro exemplo a cada 10 minutos o de refresh. Ou seja, passou 10 minutos, você não vai conseguir nem obter mais um novo token de acesso. Aí o que você vai ter que fazer? Login de novo na aplicação. Isso é muito usual. Você pode perceber em algumas aplicações onde você está lá logando perfeitamente, funcionando a aplicação. Passou um tempinho, você vai tentar fazer alguma coisa, principalmente em sites de banco, ele fala que a exceção expirou. Tá? Muitas vezes esse token de refresh expirou. Beleza?
Bom, eu falei que não ia comentar muito sobre autenticação, mas deu já quase 10 minutos só de explicação disso. Mas é importante para a gente entender esse fluxo. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou precisar instalar uma lib, uma biblioteca que vai me auxiliar nesse processo de autenticação, autorização e tudo mais. Essa lib é uma lib bem completa chamada Joser. Também tem a documentação. Então você vai digitar aqui pip install Joser, tá? É, aí de preferência você digita certo, pip install. Ela vai instalar e como eu não tenho ainda, né, isso na minha requirements, eu vou aproveitar e já vou atualizar, tá? Então ele atualizou lá na requirements, eu tenho agora o meu Joser, tá? Agora aqui o que vai acontecer? Eu vou aqui no Installed Apps, eu vou registrar a Joser, tá? E vou registrar uma outra biblioteca que o Joser acabou instalando por consequência, que é a REST Framework Simple JWT, que vai auxiliar para que a gente trabalhe com mais precisamente com o JWT. Por quê? O Joser ele não é só JWT, ele te dá muito mais outras possibilidades, inclusive um outro que se chama Web Token, né? Que é, ele é chamado só de token, tá? Aqui pelo Joser. Bom, aí agora o que, que eu vou fazer? Como eu quero que a minha API ela funcione com esse processo de autenticação, que é o JWT, eu vou ter que vir aqui, vou dar aqui um vírgula, e vou definir aqui, ó, default authentication classes. E aí aqui eu vou colocar REST framework underline simple jwt.authentication.jwt authentication, tá? Pronto. Então, dessa maneira eu estou dizendo para minha aplicação que eu quero trabalhar com a autenticação JWT, tá? Se eu quisesse trabalhar com um outro, tá? Com o token, enfim, eu posso mudar essa configuração para informar o token em si, tá? Que eu quero o token authentication, que ficaria assim, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Mas eu não vou abordar o token, tá? O token é relativamente até mais simples, tá? E também de certa forma um pouquinho menos seguro, tá? Uma vez que ele não tem essa dinâmica de refresh e access. Mas no meu caso eu vou usar esse cara aqui que é o JWT. Bom, e aí uma vez que eu tenho aqui definido o JWT, como eu falei, tem os tempos de expiração, mas isso não é cravado na pedra, é a gente que decide. Então, basta você colocar essas configurações aqui, tá? Simple JWT e aqui você define. Aqui eu tenho que importar o time delta, tá? Então deixa eu vir aqui no início. From date time import time delta. Pronto. Aqui então eu consigo definir qual que é o tempo de acesso qual que é o tempo, né, do token de acesso. No caso aqui ele está 1 hora, mas eu vou colocar assim, sei lá, vou colocar 2 minutos. E o tempo de acesso do token de atualização. Vou colocar aqui também
10 minutos, tá? Tempo maior, tá? Beleza. Em termos de configurações, nos settings é isso. Porém, agora eu tenho que fazer o seguinte: configurar lá na URLs do projeto o meu Jowser, que é essa biblioteca, a biblioteca que ele já implementa vários mecanismos aí de processo de autenticação e autorização para obter os tokens, atualizar e tudo mais. Eu preciso cadastrar isso. Então eu vou vir aqui, path, e dizer o seguinte: aonde que eu quero incluir lá no token na URLs do projeto. Eu quero, por exemplo, incluir o Jowser, tá? Ponto URLs. Então a parte de autenticação padrão do Jowser vai ficar aí também na raiz do projeto. E a parte de gerar o token em si, eu vou querer, só para dar uma diferenciada, eu vou colocar aqui auth, então eu vou ter que usar esse prefixo auth, e aí eu tenho que incluir o Jowser urls.jwt. Tá? Então, as demais URLs vão ficar tudo na raiz e tudo que é relativo a JWT vai ficar no auth. Ok? Porque assim, se eu não fazer assim, a inclusão desses dois caras, de nada adianta, eu não vou ter as rotas, tá? Você tem que entender que são as rotas o começo de tudo. É elas quem vai chamar as outras coisas, tá? Como se fosse um encaminhamento de chamadas. Bom, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer até as migrations. Ah, mas por quê? Porque o Jowser ele também cria tabelas e tudo mais. Então é interessante a gente fazer um migration. Ah, tá. Espera aí. Erro de digitação. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui para não consumir muito tempo. Eu copio aqui para ver a diferença. Aqui, eu acho que eu já sei aqui, ó. Aqui em REST Framework eu adicionei e esqueci de colocar a vírgula, tá? Aqui, vírgula. Beleza, assim ele separa realmente os itens, tá? Vamos lá, Make Migrations. Legal. E Migrate. Bom, tá tudo certo. Beleza, vou dar um Run Server. Só para confirmar. Beleza. Tá. Então tá bom. As minhas APIs, elas estavam todas públicas. O que significa? Que eu estava fazendo os gets, post, put, delete, assim por diante, sem me autenticar, tá? Sem provar que eu tenho login no sistema. E é isso que agora a gente vai começar a fazer, que é os finalmente aí do nosso projeto. Bom, então aqui nas views, eu vou pensar em cada parte do projeto, tá? Eu vou aproveitar que eu já vou precisar importar from REST framework.permissions import, e aí eu vou colocar aqui o que eu quero importar, tá? Uma informação importante. Dentro desse REST Framework Permissions, deixa eu mostrar aqui, ó. Dentro da biblioteca REST Framework, ele tem essa aba aqui de Permissions, que ele mostra vários tipos de permissão existentes e também, como tudo no Django, as possibilidades de customização. Então, se você coloca ali allow any, ele está liberando tudo. Se você coloca is authenticated, ele vai
informar que tudo tem que estar autenticado, seja o get, o post, o put, o delete. Isadmin só um usuário admin, assim por diante, tá? Então ele vai informando ali os tipos, tá? Então as coisas que eu for utilizando tá dentro dessa documentação. Eu vou importar, então eu vou começar importando conforme eu vou usando, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Score Average View. Essa essa classe, tá? É, o interessante seria ela estar aberta publicamente, tá? Ela não tem um post, ela não tem um put, ela não tem um delete, não tem como você criar dados, não tem como deletar dados, porque eu só tenho aqui o get, tá? E o get ele também tem que estar público. Qualquer pessoa pode acessar a nota, né, de avaliação, a média de avaliação daquela viagem, né? Isso a gente vê isso, a gente nota isso nos sites mesmo de viagens. A gente não precisa estar logado para poder visualizar isso. Então eu não vou fazer nada, tá? Por que eu não vou fazer nada? Porque como eu coloquei aqui nos settings que ele já era o por padrão o allow n, então se eu não definir nada ele já libera tudo, tá? Beleza. Vou para o próximo, para o custom model view set, tá? Aqui, na verdade, não é uma classe em si, tá? De uso, é a classe em que eu substituí aqui, né? Fiz um override do create, tá? Beleza, vamos para category. Aqui no category eu tenho um requisito que inclusive estava lá, né? Que era justamente o que? As categorias eu tenho que possibilitar com que eu veja, independente se eu estou logado. Né? Então, eu estou lá navegando, estou vendo as viagens. Essa viagem aqui, a categoria é praia, essa aqui é aventura, essa aqui é camping, e assim por diante. Tá? Então, eu não preciso me autenticar. Porém, para mim cadastrar categorias, teria que ser só uma pessoa admin, tá? Um usuário admin para poder fazer isso, um administrador do sistema, né? Você não faz uma conta num site de viagens e aí você já consegue até cadastrar viagens e fazer, né, uma mudança radical no sistema, não. Então eu preciso liberar o acesso de leitura, né, do GET, mas a parte de modificação eu tenho que deixar restrito. Então, para isso, existe um modo de permissão que é esse cara aqui, ó. É um nome bem grandão que também está lá no Django Permissions, então eu vou importar ele aqui, ó, que é o Django Model Permissions or Unknown Read Only, tá? Então, o que ele vai permitir para a gente, ó? Então, ele vai fazer com que eu tenho que, se eu quiser alterar, ou seja, criar uma categoria, deletar, alterar um dado da categoria, eu tenho que estar logado como admin. Caso contrário, eu não preciso estar logado para apenas visualizar, tá? E nem ser admin para poder visualizar. Para mim poder atribuir todo esse nível de permissão, é só uma linha, tá? Eu venho aqui em Permission Classes e coloco assim, ó, o Django, toda aquela importação louca que eu fiz. Observação, vírgula no final, tá? Aqui também é outro ponto que, se você esquecer, vai dar erro e você vai ficar caçando lugar à toa aí. Então a questão de categoria tá certo, tá? Eu vou fazer aqui nesse caso aqui todos e aí depois eu testo por final, tá? O trip, tá? O trip view. No caso aqui, a viagem, aqui são as viagens, é um mesmo processo. Eu tenho que ter a possibilidade, é quase o mesmo processo na realidade. Deixa eu pensar. Não, na realidade é o mesmo. É o mesmo processo. Por quê? Cadastrar viagens só de mim. Visualizar as viagens disponíveis, independente se você está autenticado ou não, tá? Então, eu também vou utilizar o Django Permissions or Unknown Read Only, tá?
Bom, agora que eu tenho o Image View, o Image View também, tá? Cadastrar imagens, alterar imagens, só de mim, mas visualizar qualquer um. A parte do usuário customizado, tá? O Custom User, eu vou deixar ele sem nada, porque por natureza ele já está pegando aqui do user, tá? Então tem ali esse vínculo da permissão. Aqui, mas depois eu vou fazer até umas melhorias aí, se der tempo. Booking, a parte de reserva, tá? A reserva em si, eu tenho que estar autenticado, tá? Eu não consigo nem visualizar as reservas, tá? Tenho que estar autenticado. Então, nesse caso, tem que estar autenticado até para ver. Então, é um outro cara, que é o is authenticated, tá? Então, eu vou jogar lá no Booking o meu permission classes. Vou colocar aqui o meu is authenticated e termina com vírgula, tá? Observação. Não, vou deixar essa observação para o final. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. E agora aqui eu tenho o payment, tá? O payment também faz sentido só estar autenticado, né? Até para visualizar. E a parte de disponibilidade da availability, eu tenho que ter a possibilidade de ver as disponibilidades, independente se eu estou logado ou não, mas para cadastrar ou alterar disponibilidade, só o admin. Então eu vou utilizar esse cara mesmo, o Django Model Permissions. Beleza, tá? Já definiu qual que é o nível de acesso de cada coisa. Vou rodar o servidor. E vou mostrar como funciona o processo de JWT. Bom, eu tenho somente um usuário logado na aplicação. Se você notar, cadê? Ó, aqui eu tenho só o admin mesmo, tá? Eu poderia vir aqui e criar um novo usuário, tá? Mas eu vou fazer lá pela própria URL, tá? Pela própria API. Então existe uma API para você cadastrar, criar novos usuários, o que seria, né, fundamental para você fazer qualquer integração com o front-end. Então eu vou vir aqui, ó, em New User. Também foram itens que eu criei aqui, tá? Então por isso está tudo prontinho. Eu posso até oferecer aqui um Somni aqui, também colocar ali junto com o material aí com o código. Bom, aqui então para criar um novo usuário é o endpoint chamado users, onde você tem que definir o username, password e o e-mail, tá? Aqui eu vou usar exatamente o que eu já tinha até meio que digitado aqui, André, a senha e o password, tá? A senha e o e-mail. Bom, vou colocar aqui um send, tá? Aparentemente ele não fez nada, mas na lei é só aparência, porque ele criou aqui é porque acabou coincidindo de ser os mesmos dados com o mesmo ID, tá? Beleza, criei esse usuário. Uma observação, vamos verificar se está funcionando mesmo. Então, a questão das disponibilidades, já criei o usuário, tá? Legal, agora eu vou verificar. Ver as disponibilidades, eu consigo ver sem estar logado? Consigo, tá? Porém, eu consigo deletar, vamos ver aqui, ó, tenho o ID 2, eu vou tentar deletar o ID 2.
olha lá. Na realidade, eu até por, por erro mesmo, eu estava fornecendo aqui um token, só que era um token antigo, de uns testes aqui, mas agora eu desativei ele e ele não vai influenciar. Né? Aqui ele está falando que o token expirou, tá? Mas ainda bem que ele expirou. Beleza, agora eu desativei ele e vou colocar como se eu não estivesse mandando mesmo, ou seja, eu não estou logado. Vou dar um send, olha lá. Então o que acontece? Está certo, ele tá disponibilizando eu ver as disponibilidades, mas ele não está deixando eu alterá-las, tá? No caso aqui, por exemplo, do booking, né, das reservas, deixa eu ver se eu estou mandando, tirar daqui e dar um send. Olha lá. Eu não consigo ver a reserva, porque a reserva, até para ver, eu preciso estar autenticado, tá? A questão de pagamentos e assim por diante. Então, a mesma coisa. No caso aqui, por exemplo, de categoria, eu devo conseguir visualizar, mas não, por exemplo, alterar ou deletar ou cadastrar uma nova. Sei lá, vou tentar cadastrar Aventura 2, tá? Ele não deixou porque está faltando autenticação. Então tá certo, ele está bloqueando o que deveria bloquear. Porém, agora vamos verificar se ele vai deixar passar quando precisa passar. Então, para isso eu tenho que fazer o login. Então, para fazer o login aqui, existe esse caminho aqui, ó, que é o auth JWT, né, o JWT create, que ele vai verificar ali se o usuário e a senha tá certo e gerar para mim o código de refresh e o código de access. Então aqui eu vou colocar aqui o username e o password, tá? Detalhe, ele tem que ser o mesmo do que eu criei lá, senão ele vai dar erro. Por exemplo, vou até forçar, vou colocar 1, 2, 3, 4, a senha está errada. Vou dar um send e, né, ele está falando que não conseguiu logar, tá, com essas credenciais. Vou colocar a senha correta e olha lá, ele gerou para mim um token de access e um token de refresh, tá? Isso aqui é um código que o back-end em si ele entende, tá? Qual que é o significado disso? E você pode também, o JWT, ser decodificado. Tem um sitezinho bacana que se chama esse jwt.io, tá? Onde basicamente você cola qualquer token JWT, ele vai decodificar e mostrar os dados que estão escondidos aqui. Então, olha que interessante. Ele está mostrando para mim que esse token ele vai expirar nesse horário que eu estou, tá? Agora é 7h12, ele vai expirar às 7h13, tá? Ou seja, porque eu coloquei lá o prazo de 2 minutos, tá? Então, ó, ele foi criado às 7h11 e agora ele vai expirar às 7h13. E qual que é o user ID desse cara? Mas é muito comum em várias aplicações você ter mais informações do que só essas, mas não informações muito sensíveis, tá? Porque, como você pode observar, você consegue decodificar facilmente o JWT. Existe uma regra para ele estar estruturado dessa forma, e se existe uma regra que é conhecida por todas, ela pode ser decodificada por todos. Bom, então agora eu tenho o token de acesso, o token de refresh, mas eu falei, né, por tanto tempo aí que eu acho que deve ter já até expirado. Então eu vou fazer um login de novo. Aí ele gerou um novo código. Agora o de acesso vale por mais 2 minutos. E vou fazer o processo agora. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o get, que é mais fácil, porque a gente não tem que ficar cadastrando. A reserva eu não deveria nem poder ver, né? Se eu não estou autenticado. Então, eu vou vir aqui e para autenticar, como que funciona o processo de autenticação aí da maioria das autenticação, não, autorização, né, da maioria das aplicações. Eu trafego o token, né? Eu jogo o token para o back-end através do cabeçalho desse header chamado authorization. E aqui o mais comum para a gente identificar que é um JWT, é a gente colocar esse prefixo chamado better, tá? E aí eu colo aqui, tá, o código, se eu der um send, ele deixou eu
utilizar, tá? Se eu esperar um tempinho, dar uma enroladinha aqui, quando ele expirar, eu, mesmo usando esse mesmo código, ele não vai mais deixar eu fazer isso, tá? Então, enquanto, deixa eu ver aqui, se ele vou dar um tempinho, é 2 minutos, é rapidinho para ele expirar. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui para testar os outros, né? Por exemplo, payment. Payments, ele nem estava deixando, ó. Mas se eu colocar aqui o token, desde que ele não tenha expirado ainda, ele vai deixar. Olha lá, ele deixou, tá? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, pegar aqui no JWT.io, qual que é o momento em que ele vai expirar? Às 7h15 e 27 segundos, ou seja, já acabou de expirar. Então, na hora que eu der um send de novo, olha lá, token inválido, porque os 2 minutos que eu defini já passaram. E agora? Precisa logar de novo? Não. Basta eu vir aqui, copiar o token de refresh. Então, perceba que eu não estou copiando o access, o de refresh. E vim assim, olha, nesse outro caminho, tá, chamado JWT refresh. E passar aqui no corpo o token de refresh que eu quero, de atualização. Se der certo, ele vai gerar um novo de acesso para mim. Olha lá, ele gerou um novo de acesso. Então, eu vou copiar. E aquele payment que tinha dado errado, porque o token tinha expirado, eu vou trocar. E o token de acesso, né, foi renovado com sucesso. Beleza? Então, o processo de autenticação é isso e basicamente era isso, era essa questão de um admin pode ou não pode, falta eu testar isso. Por exemplo, criar uma categoria, só o admin pode, tá? Então, o que eu vou fazer? Só para esse token que eu estava utilizando é o token que eu loguei aqui como André, tá? Que é o usuário que eu criei agora há pouco. E ele não é admin. Então, se eu tentar cadastrar uma nova categoria, por exemplo, vou colocar aqui Authentication. Ou melhor, Authorization. Better. Colo ele. E vou colocar, sei lá, spa. Olha lá. Ele não deu problema com o meu token. Ele não falou que eu não estou autenticado. Ele não falou nada disso. Ele falou simplesmente que você está logado, beleza, mas você não tem permissão para fazer essa operação. Porque eu estou logado aqui, esse token que eu estou utilizando é um token que foi usado através, que foi gerado através do login de um usuário que não é admin. Agora o que eu vou fazer? Eu vou logar aqui como admin, que lembra que o usuário e a senha é admin. Então, se eu der um send aqui, olha lá, ele autenticou. Então, eu vou copiar esse token de acesso. Vou aqui no meu categorias, que não tinha dado certo porque eu estava com um token que não era de admin. E vou colar, tá? O token de admin. Se der certo, eu vou conseguir cadastrar esse spa aqui, ó. E deu, tá? Então, se eu vim agora aqui consultar, mesmo eu não estando logado, ou seja, não estou passando nenhum token aqui, ele, ele mostrou aqui o spa, né? E mostrou que é o item novo e as categorias que já existiam, tá? Então, aparentemente está tudo funcionando aqui. A questão das permissões e tudo mais. Por fim, pessoal, só vou fazer um último adendo que
é muito importante, é muito interessante. Pensa comigo, tá legal, eu estou conseguindo, por exemplo, acessar aqui, ó. Olha, quem que fez esse pagamento? Esse pagamento é da reserva 1. A reserva 1, deixa eu só ver aqui, ó, a reserva 1 foi feita pelo usuário 1, que é o admin, tá? Beleza, então, ó, vocês estão percebendo, acompanhem esse raciocínio. Eu consigo consultar os pagamentos, tá? Desde que eu esteja logado, ok? Porém, esse pagamento aqui é o pagamento da viagem 1 que foi feita pelo usuário 1, tá? Porém, será que eu com o token de outra pessoa consigo acessar e ver o pagamento de outra pessoa? O que seria totalmente errado, concorda? Então, ó, aquele pagamento foi o pagamento do admin. Eu vou então logar aqui de novo como André, ou seja, não foi eu que fiz, foi o admin que fez aquele pagamento. Então, o André, que é um outro usuário, não é o admin, ele não deveria, e não é nenhuma questão de ser admin ou não, ele não deveria conseguir enxergar, por questões de também proteção dos dados, ele não deveria enxergar os dados do pagamento de outra pessoa, sem ser ele, tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Eu gerei um token do André, que é uma outra pessoa que não fez o pagamento. Se eu não mandar token nenhum, ele bloqueia, beleza. Mas se eu mandar o token, ele mostra os dados do pagamento. Só que esse token foi gerado por uma pessoa que não é dona desse pagamento, o que está muito errado. Por fim, como você resolveria isso? Aí está aqui como que eu explico de uma forma bem clara o motivo de você pensar aqui em como você vai definir o query set, tá? Então perceba que aqui na view eu coloquei assim, ó, payment objects all. O que significa que qualquer um, tirando essa questão de autenticação, mas se depender só da consulta, ele vai conseguir visualizar todo o resto, tá? Ele consegue ter uma visão do todo. E eu não gostaria que ele tivesse uma visão do todo. Eu gostaria que cada um tivesse a visão dos seus respectivos pagamentos. Como fazer isso? Muito difícil? Não, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou sobrescrever essa função, que é uma função que ela chama get query set, tá? O que é essa função getQuerySet? É a função que o próprio model viewSet, que é essa biblioteca que ela faz um monte de coisa por baixo dos panos, ele utiliza para fazer aqui as consultas. Então, para ele obter como que tem que ser a consulta. Então, quando ele quer executar uma consulta, esse payment view, ele chama a model viewSet, que chama a getQuerySet, que obtém essa informação, ou seja, ele tem acesso a tudo. Mas eu quero restringir. Então, eu vou fazer assim, ó. Imagina que eu quero, ainda assim, que, ó, vamos lá, de acordo com um pagamento, nem o super admin deveria conseguir enxergar os dados do cartão, tá? Isso já é uma questão que já iria nem para o admin. Mas vamos supor que sim, o super user ele tem o poder total ali na aplicação. Que aí é mais complexo ainda. O que eu vou ter que fazer? Então, o primeiro passo, eu vou sobrescrever esse comportamento padrão que é esse getQuerySet. Então, eu vou falar assim, ó, eu vou pegar user, vou chamar de user, é uma variável que eu estou criando aqui, e eu estou colocando aqui self.request.user. O que significa isso? Eu estou pegando o usuário que está logado, né, o que veio na aplicação. Se por um acaso alguém chamar e não tiver logado, ele vai vir como user known, tá?
mas não é o caso, tá? Aí, porque o problema não é se está logado ou não. Eu quero restringir o acesso, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um query set igual a none, tá? E vou fazer assim, para ele generalizar aqui, vou colocar assim, se o user for is if user, peraí, self.request.user, tá certo, user is super, tem hora que ele não mostra, tá, o correto, aí eu fico até na dúvida se existe ou não, mas tá certo, is underline super user, query set é igual. Então, se for o super user, ele vai ter uma visão geral. Então, eu basicamente vou manter o que já tinha, que é o payment objects all. No entanto, se não for o super user, ele vai enxergar só o que é dele. Então, vou fazer assim, query set é igual objects.filter. E aí, olha lá, eu quero que ele filtre por todos os pagamentos. Então, primeiro eu vou ter que pegar a reserva, que é o booking FK. Só que dentro do booking tem o usuário, né? Então, que é o custom user. Então, eu vou ter que acessar o custom user FK. E dentro do custom user FK, eu consigo acessar o user mesmo, que é o default do Django. E aí, dentro do user do Django, eu consigo fazer um underline, underline e acessar o username. Isso tem que bater. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? O que eu estou fazendo? O usuário que solicitou a API tem que ser o mesmo usuário que fez a reserva deste pagamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, ele tem que ser igual ao user.username, tá? Então, tem que bater. Se for o super user, ele vai ter acesso a tudo, uma visão global. Se não for, ele vai enxergar somente todas as consultas que ele fazer, ele vai fazer essa query, né, automaticamente, que é enxergar tudo aquilo que é todos os pagamentos relacionados à reserva que está relacionado com o usuário dele, tá? E aí, feito isso, independente se ele vai cair no if ou no else, tá? Eu vou fazer um return do meu query set, tá? De novo, essa questão do pagamento deveria ser realmente geral, tá? Ninguém, nem o super admin deveria poder enxergar o pagamento. Talvez a gente possa até fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena alteração. Então, vou fazer assim, ó. Os pagamentos realmente. Aqui é porque eu tive que sobrescrever isso. Entendo o seguinte, tive que sobrescrever isso porque eu tinha duas situações diferentes. Uma quando era de mim acesso a tudo, não era de mim acesso a nada. Tipo, não é a nada, acesso ao seu escopo, ao seu mundinho ali. Então, foi por isso. Mas se eu tenho uma única decisão, independente se é de mim ou não, cada um vai enxergar o seu pagamento, né, os dados do seu pagamento, você poderia colocar aqui e jogar direto aqui, ó, tá? Poderia vir aqui e jogar direto esse filter e pronto, acabou, tá? É lógico, aí aqui, não, melhor, aqui não daria certo. Eu ainda teria que pegar o get
query set, só que ficaria um return assim só, tá? Porque aí ele vai pegar dessa informação aqui, ó. Isso, tá? E ficaria assim. Mas, como eu quero, tipo, dar um poder maior para o super admin, então ficou desse jeito, tá? E a mesma coisa eu poderia fazer aqui nas reservas, tá? Eu vou até fazer, inclusive. Eu vou sobrescrever aqui para que tenha acesso somente às reservas, né? Se não for admin, acesso somente às suas reservas. Você não vai conseguir enxergar a reserva de outras pessoas. Então, eu vou fazer assim. Só que aqui o query set é booking objects all e aqui o query set é booking objects filter. Aqui dentro do filter eu tenho o custom user FK, username e aí sim. Beleza, tá? Então vamos testar. Deixa eu gerar um novo login para a pessoa que não é admin. Então olha lá. A pessoa que eu acabei de fazer logar, acabei de fazer o login, não fez nenhum pagamento. Portanto, ele não deve enxergar nada, tá? Não tem um pagamento que é dele. Olha lá, não tem, tá? Results vazio. Agora, se eu logar como admin e usar o token do admin, cadê o payment aqui? E usar o token do admin, eu consigo enxergar. Por quê? Foi ele quem fez, tá? E também é por dois motivos. Porque o admin é admin, super admin, e porque foi ele que fez, tá? Por dois motivos. Tanto que se eu vou fazer um payment, eu vou fazer um booking na realidade.